Oi, gente, tudo bem? Eu sei, eu tô sumido por um bom tempo. Esse último ano não foi muito bom comigo e eu precisei de um tempo pra me afastar e focar em algumas coisas. E bom, hoje eu vim fazer um vídeo um pouco diferente. Na verdade, isso aqui é quase um desabafo. Sabe, desde pequeno, desde que eu me entendo por gente, sempre teve uma coisa que me intrigou muito: o fenômeno da morte. Desde que eu era pequeno, eu sei, é muito estranho pra uma criança pensar em coisas como a morte, mas era um evento que sempre esteve muito presente na minha vida, apesar de não estar diretamente relacionado a mim, nem muito próximo a mim, mas sempre esteve muito presente. E quando eu era mais novo, eu perdi um primo meu que tinha quase a minha idade, ele era um pouco mais velho. E isso mexeu muito comigo, porque foi algo que eu não conseguia entender direito. E todos à minha volta ficavam chocados e tristes. Mal conseguiam explicar o que estava acontecendo pra mim. Se você conhece um pouquinho sobre literatura clássica, talvez você já deve ter se esbarrado com o nome Franz Kafka. Ele foi um famoso escritor que escreveu muitos de seus romances, que sempre tinha uma proposta meio absurda, para uma mensagem absurda em suas histórias. Acho que seu romance mais conhecido é A Metamorfose, que é aquela famosa historinha daquele cara que acorda de manhã e percebe que virou um inseto sem explicação aparente. E mesmo após esse bizarro ocorrido, a única coisa que o Gregory Samsa consegue, protagonista do livro, a única coisa que ele consegue pensar após isso era que ele não conseguiria trabalhar. Tal mensagem bizarra que o escritor queria passar era de simplesmente dizer: na sociedade, você só é amado quando você for útil, enquanto você for útil. Mas voltando pro que eu quero falar aqui hoje, uma de suas frases que quando eu li pela primeira vez me foi quase um choque de percepção, pois me remeteu à minha relação com o tema da morte que mencionei antes. É uma frase de Kafka que dizia: o sentido da vida é que ela termina. Simples, mas profunda. Kafka quis dizer que é justamente no fato evidente que nada é para sempre, nem mesmo a própria vida, que desperta em nós a vontade de valorizar ela. Além de tentar ponderar, sabiamente as nossas decisões, já que o nosso tempo é precioso e o que passa não volta mais. Por isso a frase de Kafka é também um apelo. Ela nos leva a focalizar no agora, pois é no presente que podemos realizar ações em nossas vidas. Quando eu me tornei adolescente, a morte ela voltou a ficar mais presente para mim, mas na forma de suicídio. Eu presenciei sinais de depressões muito graves na minha própria família. E fiquei assustado quando a minha própria mãe, recorreu a isso, por causa do desespero de seus problemas pessoais. Era inevitável que eu pensasse eventualmente nisso e até cogitasse a fazer isso. Mas mesmo assim eu aprendi a lidar. Tive muito apoio também, o que ajudou bastante. E o que me fez ser forte o suficiente para seguir, não só em frente, mas também para ajudar quem passasse por aquela mesma situação. E assim a frase de Nietzsche passou a fazer mais sentido para mim. Uma frase que ele dizia: a ideia do suicídio é uma grande consolação, ajuda a suportar muitas noites más. Ele pensava que a ideia de suicídio, ao contrário do que normalmente se pensa,
ela podia sempre ser um grande catalisador de forças para seguir em frente, já que essa opção ainda está em aberto, né? Tipo, isso nos faz refletir que essa opção, ela sempre vai estar aí, né? Enquanto eu ainda tiver força, eu vou optar por fazer outra escolha e vou tentar, porque qualquer coisa, no fim, a morte ainda é a última opção. Então até que eu não consiga, eu vou tentar. Ainda não preciso dessa. Pra Nietzsche a ideia de suicídio era algo mais complexo, né? No sentido de que há uma espécie de vitória da razão toda vez que essa questão vem à tona, mas é descartada por outra. Já que era de seu consenso que é uma decisão totalmente natural e racional recusar o suicídio enquanto espécie, animal e vida. Tal escolha para continuar a viver. Tal como nenhum animal deseja morrer, mas sim sobreviver. E é aqui que eu queria chegar com esse vídeo. Eu tenho um gatinho chamado Fred. E eu sei, o nome é engraçado. Mas quem ele escolheu foi minha namorada na época. Ele era um gatinho preto que eu adotei enquanto morava no Espírito Santo, no período que eu morei na praia. Ele sempre foi um gatinho muito manso e amoroso. Juro, gente, ele deixava eu fazer qualquer coisa. Beijava a barriguinha dele, apertava ele, pegava no colo igual um bebê. Ele não tava nem aí. Ele nunca mordeu, nunca arranhou. Sempre dormia comigo e sempre esteve comigo de tal forma que quando eu me mudei pra Brasília, quando eu passei pra Universidade de Brasília e tive que vir, eu acabei trazendo ele comigo, no avião, inclusive. Ele era um. Ele era como um filho pra mim. Ele me fazia muita companhia desde que eu terminei e comecei a morar sozinho. Meu familiar mais próximo, só pra vocês terem uma noção, mora a 200 quilômetros de distância de mim. Então eu comecei a morar muito longe da minha família também. Então digamos que não era difícil eu me sentir sozinho. Mas com ele era muito mais fácil de suportar a solidão. O Fred, ele começou a ter uma complicação há uma semana atrás. Ele não conseguia fazer xixi. E até que depois de um tempo assim, ele até conseguiu fazer. Porém foi muito estranho. Ele se mijou todo, fez uma bagunça. E depois disso ele voltou a fazer xixi. Mas ele não conseguia mais segurar. Ele ficava mijando no chão, se molhava. Enfim. Há 2 dias atrás ele tinha recebido uma melhora com os medicamentos que o veterinário tinha me indicado para dar para ele. E ele estava bem, muito bem, melhorando bastante. Me surpreendeu ele ter melhorado em tão pouco tempo. Eu até estava imaginando que ele nem ia precisar fazer o ultrassom que tinha marcado para ele. Até que nessa madrugada ele teve uma piora muito grande em um curto espaço de tempo. Ele ficou com muita fraqueza e não conseguia se levantar direito e mal conseguia andar. Ele ficava expirando muito forte com a língua pra fora, não comia. E a única coisa que ele fazia era se levantar e sair de onde estava escondido pra ficar perto de mim. Ele me olhava com os olhos tão tristes. E a última coisa que ele fez
foi miar pra mim 2 vezes, com um miado que eu nunca tinha visto ele fazer antes. Nessa hora eu sabia que ele ia morrer. E eu fui correndo às 1h30 da manhã levar ele de volta pro veterinário. Mas ele não resistiu e morreu no meio do caminho. Eu tive que tirar ele da caixa de transporte. Ele não tava respirando, tava mole. E ele eu já sabia que ele tinha morrido. A veterinária me confirmou. Eu senti como se tivesse perdido um filho, sabe? O Fred, ele era só um animalzinho e ele era tão bonzinho. Ele nunca mordeu ninguém, era sempre muito manso, muito carinhoso. Com todos que tinha contato com ele, não só comigo. Schopenhauer, ele tinha uma frase que eu acho que eu nem preciso explicar ela, porque ela já é muito autoexplicativa. Ele dizia que a compaixão pelos animais está intimamente ligada à bondade de caráter. E que é cruel com os animais não pode ser um bom homem. E eu completo com outra, dele mesmo. O homem fez da terra um inferno dos animais. Eu vou sentir muita falta dele. Muito mesmo. O que me levou a pensar um pouco sobre a perda. E é justamente sobre o que é esse vídeo. Eu sei que eu enrolei um pouco, mas eu só queria descrever um pouco filosoficamente o que tá sendo a perda pra mim. Muitos podem pensar que eu estou exagerando, falando que é só um gato. Mas pra mim ele não era só um gato. Ele era muito mais pra mim. Vocês não fazem ideia da saudade que eu vou sentir dele. E a mensagem do vídeo é essa. Aproveitem bem seus bichinhos, gente. Nunca se sabe quando eles podem partir. Eles fazem uma falta tão grande como alguém pode fazer. E lembre-se que na nossa vida em nossa vida a gente pode ter vários bichinhos, mas eles só vão ter a gente pra uma vida inteira. É isso, desculpa pelo vídeo triste e emocional, mas eu precisava fazer uma homenagem pra ele. Enfim, até a próxima, gente.